A infertilidade é dada como causa da dificuldade de engravidar quando um casal em condições favoráveis tenta durante um período de até 2 anos e não consegue ter filhos. Até 35 anos da mulher, a chance de gravidez é a mesma. Então, todos os casais em que a mulher tem até 35 anos têm 20% ao mês de chance de gravidez. Quer dizer, eu tenho 100 casais tentando esse mês, agora em maio, 20 vão conseguir. Se esses 100 casais esperarem um ano, 85 vão conseguir gravidez. Aqueles 15 que não conseguiram é que a gente fala, esses casais devem buscar ajuda. Para a medicina, as causas da infertilidade se dividem em problemas da mulher ou do homem isoladamente, associação de problemas do casal e ainda fatores que os médicos não conseguem identificar. Dentro do fator masculino, o que a gente olha é o sêmen. Se tem uma quantidade menor de espermatozoides, se eles não se movem adequadamente, se o formato do espermatozoide não é adequado para entrar no óvulo. No caso da mulher, a gente tem que avaliar útero, trompas, ovários. 10% das vezes a gente faz toda a investigação e não acha nada, que é o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Casados há 7 anos, Rodrigo e Tatiana lidam com um problema antigo. Criptoquirdia, que é quando os testículos nascem no abdômen. E aí eles não desceram para a bolsa escrotal. Ele chegou a fazer aplicação hormonal que não surtiu o efeito desejado. Depois disso, conheceu Tatiana e com 1 mês de namoro, contou sobre a impossibilidade de ter filhos. Ela não desistiu do namoro e não se arrepende de ter se casado. Nenhum momento. O Rodrigo é um marido maravilhoso. No momento você chora e tudo. Aí eu orei, conversei com Deus e Deus colocou uma paz no meu coração muito grande. Rodrigo e Tatiana não perderam a esperança de ter uma criança alegrando a casa. Ele ainda faz tratamento e crê que o sonho de ser pai ainda pode ser realizado. Sim, eu creio numa promessa do Senhor. Não sei quando, não sei onde, não sei se é vontade dele também, que Deus pode dar 3 respostas. Sim, não ou espere. No momento ele está falando comigo, espere. Mesmo se com os investimentos da medicina houver a impossibilidade de engravidar, o casal precisa estar atento para não deixar os problemas e as frustrações tomarem conta da relação. O casal pode começar a entrar em crise, outras coisas podem se agregar a essa frustração. Você começa a sentir os sintomas, que a coisa vai ficando afastado, aí vem culpas, vem acusação, vem frustração. Se a pessoa não ficar atento a isso, ela está correndo um sério risco. Marcelo e Elisângela estão casados há 10 anos. Quando completaram o 2º ano juntos, resolveram ter filhos. Elisângela teve 3 abortos e descobriu um cisto no útero. Tudo era contra, tudo falava que eu não ia engravidar, que eu não ia conseguir ter um filho. E aí eu já estava assim, pensando como seria isso, não ter um filho, como seria adotar uma criança, se a gente quisesse ter uma família maior e tudo. Ou como seria o fato dele receber essa informação de que eu nunca poderia ter um filho e ele não teria problema nenhum. Como é que isso ia ser para ele? Eu sempre falava com ela, assim, olha, a gente vai estar junto mesmo, independente de você. Primeiro está vindo você, depois vai vir os filhos, então você é prioridade. Então, né, a gente vai estar junto, independente de qualquer circunstância. As circunstâncias realmente não eram favoráveis à gravidez. Elisângela tinha endometriose, trompa obstruída e uma membrana cobrindo o útero. Os médicos não davam esperanças ao casal. Mesmo assim, Elisângela desconfiou que estava grávida. Eu falei com o Marcelo, eu tô grávida. Ele falou, não, foi alguma coisa que você comeu que te fez passar mal. Eu tinha toda a convicção de que eu era grávida. Depois que Marcela nasceu, Elisângela recebeu uma triste notícia. Iria ter que retirar o útero por causa de miomas. O que ela não sabia é que já estava grávida. Como da primeira vez em que desconfiou da gravidez, contra tudo que os médicos tinham dito, Elisângela foi em frente. Fiz o teste de farmácia. No momento em que eu fiz o teste de farmácia, saí do banheiro, entrei no meu quarto e ela estava no meu quarto. E aí ela olhou para mim e falou assim, mamãe, o Samuel mora dentro da sua barriga e ele é pequenininho, você não pode brigar com ele. Aí eu falei sim com ela e eu fiquei assim admirada porque o teste tinha dado positivo. Eu falei, olha, tem um bebê na barriga da mamãe.
mas e se não for menino? E se for uma menininha? E ela, com toda convicção, ela falou, é o Samuel, mamãe. Não é menina, é o Samuel. Ele fez um milagre e ele fez outro milagre na nossa vida, e o Senhor que começou a boa obra, Ele é fiel para cumpri-la. O milagre você não explica, você vive. Como lidar então com a impossibilidade de ter filhos dentro do casamento? Para falar sobre esse assunto, eu recebo a terapeuta de casais, Lucileia Ferreira Gonçalves. Tudo bem, doutora Lucileia? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, viu, querida? Prazer é todo meu. Esse é um assunto que realmente mexe muito com o casal, né? O casal, ele tem aquele plano, aquele sonho, vou ter filhos, e às vezes espera um pouquinho, a demora, começa a demorar, demora um tempo. A gente, né, não está falando agora, a gente vai falar mais da parte emocional, e as pessoas já viram ali os VT, já aprenderam um pouquinho sobre isso. Mas como isso afeta e pode afetar um relacionamento, doutora Lucileia? Como a falta do filho pode afetar o relacionamento do casal? Na verdade, não é só a falta do filho, porque quando se casa, normalmente nós construímos sonhos, e dentro, né, desses sonhos, nós temos formar a família é uma prioridade. E não ter filhos é como se você tivesse que reestruturar todas essas possibilidades, todos os sonhos, e isso dificulta muito, né? É verdade. Normalmente, né, Lucileia, a mulher, ela fica mais afetada pela, digamos, pela infertilidade ou pela impossibilidade de ter filhos. Mas os homens também, eles podem se sentir muito afetados, porque às vezes parece que ele não conseguiu, aquela história, né? Não conseguir dar um filho para você. Você percebe que é meio a meio, ou a mulher ainda ela é mais sensível, ela ainda sente mais essa impossibilidade? A mulher sente mais, bem mais, porque desde que a gente é criança, a gente já brinca com bonecas, né? Então nós já temos esse instinto materno, bem cedo. Mas o homem, ele sente muito também, porque quer queiramos ou não, ele liga isso à virilidade dele. A masculinidade, né? A masculinidade dele. E isso pode afetar, causando outros problemas físicos e emocionais. Como o casal pode lidar com isso? Deve lidar com isso, Lucileia? Como um cônjuge pode ajudar o outro nesse momento em que se vem ali impossibilitado de gerar um filho? Inicialmente, melhorar a comunicação. Porque a comunicação ela é a base de um relacionamento. Se eu consigo comunicar ao meu cônjuge que eu estou com problemas, falar das minhas inseguranças, falar das minhas dificuldades, chorar, vivenciar os lutos, porque são muitos lutos que a gente tem nesse processo, né? Lutos de sonhos, né? Podem ocasionar abortos, várias outras peculiaridades dessa relação. Então, o primeiro lugar seria um diálogo. E também o apoio mesmo, mútuo, né? O apoio mútuo nesse momento. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. O carinho, a família, apoio psicológico, muito importante, porque existe uma tendência a pessoa ter muita angústia, depressão, principalmente quando a pessoa descobre o problema, né? Quando descobre, tem aquele choque. Né? Depois do choque, a pessoa tem uma angústia muito grande, conflitos, inseguranças. Então, todo esse processo passa por vários estágios. E nesses estágios, se a pessoa tiver o apoio do cônjuge e da família, é muito mais importante, você consegue passar melhor, né? É verdade. Eu tenho uma amiga, a gente conversou há pouco tempo, e ela estava me contando isso, que ela fez uma inseminação, não deu certo, fez uma fertilização, não deu certo,
E ela falou, ela estava me perguntando assim, Márcia, eu sei que você perdeu, né? Teve 2 perdas antes da Mariana, que você passou por algo mais ou menos parecido. Eu queria saber se é normal, até hoje, isso foi no princípio desse ano, em janeiro desse ano. Ela disse, eu queria saber, porque até hoje, quando eu falo do assunto, eu choro, sofro muito. Eu queria saber se isso é normal, se é assim mesmo. É assim não é? mesmo, Então, é normal. eu falei para ela, é normal, só que eu acho que chega um momento que a pessoa também pode dar um basta, não é, Lucileia? Assim, a pessoa fala assim, olha, passei por isso, foi doloroso, foi triste, mas vamos olhar para frente, né? Porque se a gente também ficar alimentando um sentimento por uma perda, já aconteceu, você falou do luto. O luto é importante fechar um ciclo, não é? Vivencie o luto intensamente, porque senão vira fantasma. Nós sabemos que todas as nossas experiências que não foram bem vivenciadas, não foram mortas, né, enterradas, se tornam fantasmas na nossa vida. Ela ronda de vez em quando a cabeça. Sempre, você se lembra de uma forma ou de outra, isso sempre volta. Então é importante que você vivencie, mas que depois você vire a página. Vire a página. É verdade, tem um tempo que é importante fazer isso. Eu falei isso para ela, né? Eu falei, olha, é importante você ter esperança, não é? Você ainda é nova, tem condição de tentar mais vezes. A gente tem a fé, que é importantíssima, né? A fé em Deus, de que Deus pode fazer, de que Deus pode agir. E você que está assistindo a gente, eu sei que muitos casais passam por isso, por esse sonho de ter o bebê, de engravidar. Nunca pode desistir, não é? E tem também mais uma opção que a gente vai até mostrar daqui a pouquinho numa matéria, que é a adoção. Quando que um casal, Lucileia, pode começar a conversar ou a cogitar essa ideia de adoção? Normalmente, as pessoas já vêm um pouco com essa ideia meio que formada dentro de si. Eu nunca vou adotar, ou eu não quero nunca pensar na possibilidade de adotar. Ou algumas pessoas já são abertas a isso. Isso também é importante que assim, por exemplo, que o casal se conhece, até antes de se casar, isso também entra em diálogo. Será que um dia, se a gente precisar, mesmo sem precisar mesmo, né, tem tantas crianças precisando serem adotadas, será que isso você gostaria? O que você pensa? Você acha que isso é importante, um casal já no namoro conversar sobre isso? E quando, então, dentro do casamento, eles podem voltar com esse assunto? Bem, eu acredito, pela minha vivência no consultório, que depois que se esgotam todas as possibilidades de uma fertilização, de uma gestação natural, normal, passar-se todas aquelas etapas, você comece a pensar. Mas só se realmente toma essa decisão depois que você trabalha muito isso, porque é alguma coisa que vai mexer com toda uma estrutura emocional, familiar, financeira, não se pode esquecer, né? Porque às vezes a pessoa passa por uma crise financeira em função desse processo e às vezes o casal não está preparado. Tem que se avaliar a estrutura, como que esse casal é. Porque às vezes se adota uma criança simplesmente para se resolver um problema de solidão, um buraco que é formado. Mas e essa criança? Como é que vai ser dela? Porque a motivação de se adotar é quando você quer realmente ter um filho e esse filho está sendo esperado. E não porque você está numa crise conjugal, por exemplo. Porque eu já vi muitos casais que adotam para resolver um problema de relacionamento. Às vezes a pessoa está quase separando, então deixa eu adotar para ver se eu seguro esse casamento. Isso vai ser muito desastre. pior. Um desastre, pior, com toda certeza.